Olá, pessoa que está assistindo meu canal, querido telespectador, seja bem-vindo novamente. Cá estou eu, mais um vídeo enchendo a linguiça no início do vídeo para ver se dá pelo menos 30 segundos de enrolação para eu não ter que falar tudo que eu queria falar de novo. Porque sim, esse vídeo é uma segunda tentativa. Eu acabei de perceber que enquanto eu tentava gravar esse vídeo, meu microfone estava desativado. E eu falei por 4 minutos, quase 5 minutos direto, uma alta reflexão muito importante para zero pessoas, para ninguém ouvir. Então, eu não sei como vai ser esse vídeo, porque o papo anterior estava muito legal. Mas o assunto principal do vídeo de hoje vai ser sobre a questão da desistência, o sentimento de você desistir no meio do caminho. Hoje em dia, principalmente com a questão das redes sociais, a questão também de ansiedade, TDAH, e nós estarmos conectados o tempo todo com pessoas diferentes, a gente percebe um aumento daquelas pessoas que se dispõem a ajudar as outras a superar os seus desafios, né? Então, como que seria isso? São aquelas pessoas que passam algum conhecimento gratuitamente pelo YouTube, pelo Instagram, por qualquer canal de comunicação, mas principalmente pelo YouTube. São aquelas pessoas que dão algumas dicas do que funcionou para elas no passado, quando elas estavam tentando superar ou enquanto ainda tentam superar esse sentimento de desistência. Então nós temos vários exemplos aí, internet afora. O que não falta é exemplo. O que não falta também é uma disseminação de conhecimento absurda. Nós temos muito conhecimento para encontrar na internet. E às vezes, esse é um dos pontos que às vezes pode fazer com que a pessoa ela desista. Mas vamos passar rapidinho aqui pelo contexto geral. Vou tentar passar o que eu disse no vídeo anterior que não foi gravado, que se perdeu para sempre no vento. Mas eu estava falando a respeito de que para algumas pessoas, e a maioria das pessoas eu acredito, o sentimento de desistência ele passa como uma ideia. Ele não é bem um sentimento, ele é somente uma ideia. No momento em que a pessoa ela talvez chegue num ápice onde ela não está conseguindo ver tanto progresso, ou talvez até mesmo no começo, né? Porque sempre é o começo daquilo que a gente quer fazer que vai nos impedir de aproveitar o processo e chegar no resultado final. Pelo menos é o que o pessoal aí das autoajudas dizem, né? Então para elas pode ser só uma ideia. Elas podem estar passando por um momento complicado e pensar, caramba, acho que eu deveria desistir. Talvez eu não tenha mão para isso, talvez eu não seja apto para isso, ou talvez nunca vá me desenvolver no futuro. E aí depois de um segundo, não, quer saber? Eu vou continuar. E amanhã, se der o meu sentimento, eu continuo e continuo e continuo. E essa pessoa ela consegue se desenvolver. O progresso parece que veio um pouco mais natural para ela. Agora tem algumas pessoas, meu caso principalmente, em que o pensamento de desistência ele é um sentimento. Ele é algo que continua comigo durante todo o processo, infelizmente. E eu percebo isso em vários aspectos da minha vida, seja na questão de trabalho, seja na questão dos estudos, faculdade, até mesmo na escola. Quando eu estava na escola, eu pensei em desistir no último ano do ensino médio. Eu estava pronto para largar tudo e vender minha arte na praia. Embora não seja tão bom com arte que nem vocês veem no fundo aí, as minhas animações elas são feitas com um manequim passando por cima ainda, então não estou no nível que eu gostaria de estar para poder vender minha arte na praia, mas enfim. Então, em toda a minha vida, eu percebo isso desde porque eu comecei a perceber isso um pouco depois, no final da minha adolescência, que eu desisti de muitas coisas na minha vida. Eu acho que a primeira coisa que eu desisti quando era mais novo foi de ir pra escolinha. Mas por um motivo. Bom, na época era um bom motivo, mas hoje, parando pra pensar, foi um péssimo motivo. O contexto era o seguinte: eu tinha ali meus 11 anos de idade, eu acho, talvez um pouquinho mais, 12, e eu ia pra uma escolinha particular, que na verdade era uma escolinha, mas com crianças da minha idade. Não era uma escolinha de pré ou assim, era escolinha ali de terceira, quinta série. E eu tinha um PlayStation 2. E eu comecei a ficar muito viciado no PlayStation 2. Então, uma vez meu pai fez um acordo comigo e perguntou: tá, tu quer ficar em casa ou quer jogar videogame? Tu quer. Perdão. Não. Ele perguntou pra mim: tu quer ir pra escolinha ou tu quer ficar em casa jogando videogame? Eu falei: quero jogar videogame. Então ali eu desisti da escolinha. Porque na escolinha eu tinha uma opção de interação social com as pessoas, com crianças da minha idade,
tinha a oportunidade também de desenvolver algumas habilidades. Eu lembro que nós tínhamos aulas de artes, aulas de educação física, que eram melhores do que as aulas da escola. Na aula de artes, a gente realmente pintava alguma coisa, seja um quadro, uma lata de Nescau para escrever símbolos japoneses ou qualquer coisa. A aula de educação física eram treinos específicos, muito divertidos, pelo que eu me lembre. Algumas brincadeiras bacanas também. E sem falar que existiam algumas outras atividades que os professores eles passavam para nós, né? Mas essa foi a primeira desistência da minha vida. Eu desisti de interações sociais de pessoas para jogar videogame. Tá certo, é criança, normal, às vezes normal, nerdzinho ali, queria jogar o videogame do Naruto, tranquilo. Porém, isso foi reverberando ao longo da minha vida. Eu sou do Rio Grande do Sul, então aqui no Rio Grande do Sul a gente tem os CTGs, que são os Centros de Tradições Gaúchas, onde nós dançamos, fazemos algumas danças culturais. Eu ia para esses lugares, mas eu desisti também. E depois de minha mãe ter comprado toda a roupa para mim, e eu ter ido em vários ensaios, quase participei de campeonato, eu simplesmente falei, não quero mais, isso não é pra mim. Depois de um tempo eu fiquei enchendo o saco dos meus pais, que eu queria aprender a tocar violão. Eu ganhei o violão, eu toquei por 1 semana e meia, eu falei, nossa, isso é muito difícil, tchau. Nunca mais encostei no violão também. Eu fiz aulas de roteiro na escola, como uma atividade extra ali, antes da aula. Eu também desisti. E o professor desistiu também, porque a gente era muito ruim também. Nós éramos péssimos. E entre outras coisas que eu fui desistindo ao longo dos anos. Eu desisti de 3 faculdades até hoje, até o dia de hoje. Hoje eu estou na faculdade com uma vontade imensa de desistir. Mas hoje eu também... Uma coisa que eu desistia muito tempo atrás foi de desenhar. Eu gostava muito de desenhar. Eu só copiava no início ali os mangás, os animes que eu assistia. Eu era meio pra resumir a ópera. Então eu ficava desenhando os animes que eu assistia ali, que era Fairy Tail, Mirai Nikki, entre outros ali. Mas eu nunca quis evoluir, até porque junto com a questão do progresso, um sentimento que você tem antes da desistência ou junto com ela é o medo. E eu sempre tive muito medo em relação a várias coisas na minha vida, principalmente ao progresso. Eu não. Geralmente esse medo é pelo desconhecido, é por eu desconhecer as minhas próprias habilidades. O que não faz nenhum sentido. O medo do desconhecido tá até ok pro ser humano, mas o desconhecido dentro de si mesmo, pra mim, já é um ponto que eu mesmo acho ridículo dentro de mim. Mas eu entendo. Eu tenho medo de saber como eu vou estar daqui a algum tempo se eu conseguir desenvolver essa habilidade, por incrível que pareça. E mesmo assim eu não consigo, eu sei que foi confuso o que eu acabei de falar agora, mas nem pra mim isso faz sentido. E eu também não consigo me imaginar fazendo as coisas que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu não consigo me imaginar um dia desenhando sem referência, criando um desenho, uma coisa que existe apenas na minha cabeça a partir dos fundamentos do desenho, a partir de referências de vários rostos, posições de corpos, formas geométricas que eu já vi ao longo da minha vida. Eu não consigo me imaginar dessa forma. E todas essas coisas, esses pensamentos somados, me dão vontade de desistir. Claro, estou usando a arte só como um exemplo, mas eu tenho o exemplo da faculdade também, eu tenho o exemplo do trabalho, eu tenho o exemplo da própria vida. Às vezes eu não consigo me imaginar sendo feliz, me casando. Meu sonho é me casar, ser pai. Não consigo me imaginar realizando esse sonho. Não consigo me imaginar como aquele homem que é desse jeito, que é o jeito ideal pra mim. Então, o meu problema é que eu, ao invés de querer ser outra pessoa, eu não consigo ser o eu que eu almejo ser. E é por isso que eu acabo desistindo das coisas. Por não... Talvez esse seja um dos motivos de eu não conseguir finalizar um projeto ou desenvolver melhor uma habilidade. Tá certo que hoje, olhando aqui pro meu sketchbook, desde o início do ano, eu acho que eu fiquei talvez uns 5 dias, não foram dias consecutivos, sem desenhar. O que me traz muito orgulho de mim mesmo. Embora os desenhos sejam apenas esboços e treinos de rostos, e meio ruins, olhando pra eles agora. Mas pelo menos é um pequeno progresso. É aquele 1% na direção do meu sonho. E eu acho que é isso que me motiva.
Eu acho que eu aprendi a usar esse sentimento de que eu não quero mais desistir pra seguir em frente. Porque eu sei qual que é o sentimento lá na frente. Se eu desistir agora, daqui a algumas semanas ou até mesmo daqui a alguns meses eu vou estar arrependido de não ter continuado praticando desenho. Ou eu vou estar arrependido de ter largado a faculdade de novo e ter que começar tudo do zero. O meu maior medo é voltar para a estaca zero de novo. E talvez eu possa usar esse medo para me dar forças para continuar. Por mais que às vezes eu não queira. Às vezes a verdadeira disciplina não é você fazer aquilo que você se comprometeu a fazer da maneira perfeita. Às vezes é só fazer. Tem dias que é só fazer. Tem dias que você vai acordar, o dia vai ser terrível, o dia não vai ser tão bom e você não vai ter forças para fazer tudo que você planejou fazer. Mas se você pelo menos ir lá e fazer, vou dar um exemplo de academia. O seu treino é o melhor treino que existe. Você chega na academia e treina peito, tríceps, bíceps, perna, costas, tudo de uma vez, com a maior carga possível, execuções impecáveis e o maior número de execuções que você consegue nas 3 séries possíveis. E aí você sai do seu treino, você sai, volta correndo para casa e se sente muito bem. Mas no dia seguinte você tá todo moído. E você pensa, não vou pra academia, eu não quero, não vou fazer, eu não quero, e você fica choramingando por dentro. Mas você chega na academia e você continua pensando assim. E aí você faz um treino. Não é um treino muito bom, mas ainda assim é melhor do que nenhum treino. Então, por enquanto, eu tenho usado esse sentimento de que pode não ser o melhor, mas pelo menos eu não fiquei nenhum dia sem fazer. E isso tem me carregado e provavelmente vai me carregar daqui aos próximos dias, que é os dias em que eu sei que eu vou me esforçar ao máximo para desistir dos meus sonhos, para desistir daquilo que é bom para mim. E eu convido você a fazer o mesmo. Utilize todo o sentimento negativo que você tem contra si mesmo para o bem. Lembre-se de que se hoje você quer desistir, lembra do sentimento que você vai ter daqui a um mês, 2, 3, 6 meses, um ano. Porque ano passado eu tive esse sentimento e foi horrível. Foi horrível virar o ano, sair de 2024 para 2025 pensando, caramba, eu não fiz nada daquilo que eu queria fazer. Eu desisti de tudo e eu tô muito pior do que no ano passado. Às vezes a gente precisa pensar assim. Às vezes o nosso fracasso precisa ser o nosso maior motivador para o sucesso. O nosso fracasso anterior, no caso, perdão. Então, obrigado por ter ficado por aqui. Desculpa aí pelo ASMR todo zoado, pelas minhas... E eu também tô tentando melhorar ainda a minha comunicação, mas eu me sinto muito mais confiante para falar a respeito desses assuntos e me sinto muito mais feliz gravando esses vídeos. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, deixe seu joinha, eu acho. E a gente se vê na próxima. Talvez.